Suelen, você vai me dar o seu ok para iniciar? O Anderson vai falar com a gente na hora que estiver no ar. Tá bom. Obrigada. Nada. Estamos ao vivo, podem começar. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Suelen, sou do Ministério da Saúde. Hoje eu vou participar aqui com vocês desse webinar, Pode começar. dando um suporte técnico para vocês. Só para começar, antes de tudo, eu quero avisar para vocês que o certificado, a declaração de participação nesse evento é emitida automaticamente pelo site webinar, esse mesmo que vocês acessaram hoje. É só clicar, entrar no site, clicar no cantinho esquerdo, esquerdo no alto, vai ter meus eventos anteriores, clica lá, clica no nome do evento de hoje, em seguida vai ter um PDF, um arquivo em PDF que é só baixar, vai ser o certificado de participação. Quem estiver acompanhando em grupo, se tiver mais de uma pessoa na mesma sala e tiver logado com o nome de uma pessoa só, eu vou deixar um link aqui debaixo da tela de transmissão, nos comentários do YouTube, nos comentários não, abaixo mesmo da tela, né, no chat não. Tem um link lá com uma lista de presença que é para preencher o nome, mas só de quem estiver acompanhando em grupo. Quem não estiver acompanhando em grupo consegue emitir automaticamente da plataforma webinar. Vocês estão acompanhando essa transmissão pelo YouTube, todo mundo com o microfone fechado, então quem quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, pode mandar no chat do YouTube, que a gente está anotando as perguntas e no momento apropriado a gente vai respondê-las. Doutora Anete, fica à vontade. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença de vocês. Hoje, para mim, é uma honra, é um prazer enorme estar aqui, abrindo esse lançamento do Guia de Bolso dos ACS para o tratamento preventivo da tuberculose, um guia feito pelos ACS para os ACS, então, acho que isso é uma coisa inédita no Brasil, quiçá no mundo. Foi feito dentro do escopo desse projeto, o Expand TPT, que é um projeto da Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose, a Rede TB, um projeto que eu coordeno com financiamento da Stop TB Partnership, então é um financiamento internacional, e que conta com a colaboração muito estreita, tanto do Programa Nacional de Tuberculose, quanto deste CCAP, Comitê Comunitário de Acompanhamento de Pesquisa, que, além de acompanhar a pesquisa e todo esse programa de expansão do tratamento preventivo da tuberculose no Brasil, foi responsável pela condução e realização deste guia de bolso que está sendo lançado hoje. Então, é um enorme prazer estar aqui, trabalhar junto com esse CCAP, e eu rapidamente vou passar a palavra para minha colega Denise Aracá, aqui do Programa Nacional de Tuberculose, da CGDR, do Ministério da Saúde, com quem eu tenho trabalhado muito estreitamente, com muito prazer, e a gente rapidamente vai poder passar a palavra para vocês. Obrigada, Anete. Boa tarde a todos. Uma boa tarde especial para o Ézio. Falar que é um prazer estar aqui nesse evento com os ACS, né? Eu posso dizer que uma das experiências mais gratificantes e interessantes tem sido visitar as cidades e trocar experiências com os ACS. A gente tem aprendido muito, principalmente na abordagem dos pacientes, né? Como se faz essa abordagem. Então, tem sido para a gente uma experiência muito rica.
Acho que a gente pode aproveitar aqui para o PNCT, né, para a CGTM, onde está o PNCT, o Programa Nacional de Controle da Tuberculose, para a gente também tentar uma aproximação e uma linguagem melhor com os ACS. Parabenizar pelo lançamento do guia. Acho que, como a Nete disse, é o primeiro guia feito pelos próprios ACS. Eu sei do esforço do ESO, né, na concretização desse guia. Então, para a gente é um motivo de muito orgulho, muito prazer de estar aqui, vendo um produto tão rico, uma experiência tão brasileira, né? Eu acho que a gente tem isso de falar que as equipes são feitas e são horizontais e trabalham conjuntamente, cada um reconhecendo e sabendo qual é o seu papel no controle da tuberculose. Então, parabenizar a todos, vai ser uma tarde bem rica, tenho certeza, e o Ministério da Saúde continua à disposição desse projeto, que tem sido um catalisador das ações em 5 cidades que são bastante importantes para a gente do ponto de vista epidemiológico. Então, hoje é um dia só de comemoração. Obrigada. Célia, assume. Obrigado, Anete e Denise, pelas palavras. Eu vou passar para a minha colega Célia, para começar. Célia, você está muda, Célia. Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos no nosso webinar de lançamento do Guia dos ACS para o tratamento preventivo da tuberculose, pelo CCAP Expande TPT. Eu sou Célia Reis, com a palavra Ézio Távora. Boa tarde a todas e todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o coordenador desse Comitê Comunitário de Acompanhamento e Pesquisa. Meu nome é Ézio Távora, sou um velho ativista, sou membro da Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose e a gente está conduzindo esse trabalho com muito orgulho e com muita satisfação. Eu gostaria de explicar o que é um CCAP. O CCAP é um grupo de ativistas que acompanha um estudo. Ele pode ser um estudo, pode ser vários estudos, e a conformidade de cada CCAP depende de como as pessoas escolhem fazer. No caso do CCAP, do estudo, programa Expand TPT, nós selecionamos ativistas relevantes, que conhecem bem a ponta, que têm um contato com a base, muito próximo com a base, nas 5 cidades do programa, ou seja, Porto Alegre, São Paulo, Rio, Recife e Manaus. Esse programa, como vocês todos sabem, começa nessa cidade. Esse guia que a gente está apresentando hoje, a gente está com prazer, esse aqui é a prova, está sendo impresso agora, e ficou lindo, e ele não é tão de bolso assim, a pedido dos ACS, ele foi um pouquinho expandido, ele é para botar na mochila, como preferiram os ACS, do que botar no bolso. E a gente quer destacar que a construção desse guia foi feita a partir do guia para os profissionais de saúde, para as e os profissionais de saúde, que era mais conciso, mas que os membros do CCAP entenderam que era necessário se fazer uma adaptação que contemplasse as necessidades dos agentes comunitários de saúde. Eu gostaria de apresentar rapidamente a equipe. Bom, essa é a capa do guia, que vocês estão vendo aqui na minha mão. Ele é desse tamanho A5, e essa é a capa. Vocês vão estar o tempo todo recebendo links para vocês baixarem o PDF, tá? Ele já está disponível. Em breve vocês vão estar recebendo cópias físicas, mas ele já está disponível. Como a Anete destacou, esse programa, estudo, é da Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose, a Rede TB,
e se chama Expand TPT, dirigido pela professora Annette Treiman, que abriu esse trabalho, e com a coordenação geral da Priscila Paulino, a coordenação administrativa e financeira da Vânia Araújo, com apoio da Bárbara Muradas e do Leandro Matos. A diagramação muito bacana foi feita pela Rec Design, e esse projeto também conta com 6 pontos focais, que são pessoas imprescindíveis nesse projeto, que eu vou nominar, que é a Cristina Betim, de Porto Alegre, a Diná Cordeiro, de Manaus, a Georgiane Faria e a Larissa Oliveira, no Rio, a Maiara Ferreira, no Recife, e a Vanessa Cordeiro, em São Paulo. O apoio, a parceria, o cofinanciamento desse projeto pela Coordenação Geral de Vigilância e Tuberculose, Micoses Endêmicas e Micobactérias Não Tuberculosas, o CGTM, da Secretaria de Vigilância, Saúde e Ambiente, do Ministério da Saúde, que é coordenado pela doutora Fernanda Docon e a Denise Aracá, que tem sido uma pessoa absolutamente chave para a construção particularmente desse guia, nos deu muita mão e a gente agradece muito a Denise e a toda a equipe, a Daniele Hort, a Liliana Romero, o Nildon Barros e a Sueli Botaro. Como a Annette já falou, esse programa é financiado com recursos da TB Reach, que é da parceria global contra a tuberculose, que é a Stop TB Partnership, e também conta com o apoio da Universidade de McGill, em Montreal, no Canadá, do Centro Internacional para a Tuberculose da McGill. Vou passar para a Célia apresentar o CCAP. Bom, o Comitê Comunitário de Acompanhamento e Pesquisa, CCAP Expand TPT, é composto por 15 pessoas de 5 cidades: Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Agora vamos aos membros. CCAP, Manaus, Euclides Souza. Por favor, se apresente. Boa tarde a todos, eu sou Euclides Souza, presidente da ONG Catiós, coordenador do Comitê de Tuberculose e membro da Rede Brasileira dos Comitês. É uma satisfação fazer parte desse projeto, na qual buscamos prevenir a população sobre a tuberculose. Agradeço pelo compromisso e a dedicação de todos pela causa. Boa tarde, obrigado. Obrigada, Euclides. Franklin Queiroz. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Franklin William Queiroz Macuyama. Eu sou membro da ONG Catiró e também do Comitê de Controle de Tuberculose do Estado do Amazonas. Trabalho com tuberculose há cerca de 5 anos. E é muito gratificante e empolgante a atividade executada como CCAP aqui na cidade de Manaus. O contato, o aprendizado, e foi de imenso prazer realizar esse trabalho com todos os envolvidos, e principalmente com todos os ACS, que nos acolheram sempre com muito amor em todos os nossos encontros, tanto presenciais quanto virtuais. Por favor, Lena Antunes, se apresente. Boa tarde a todos, eu sou Lena Silvana, membro do Comitê de Controle da Tuberculose no Amazonas e Associação Catiró. Fazer parte do CCAP é uma oportunidade de contribuir para a luta contra a tuberculose. Fico feliz em fazer parte da elaboração deste guia, em parceria com os ACS e o CCAP, onde verificamos a importância do trabalho de cada um na prevenção da tuberculose. Obrigada. Obrigada. CCAP Porto Alegre. Marcela Bécio. Boa tarde a todos. Eu sou a Marcela Haupt Becil, sou membro do CCAP-TB Brasil desde 2017, membro também do CCAP Expand TPT, sou psicóloga servidora da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio Grande do Sul e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Promoção à Saúde da Unisc. Então, acompanhar esta pesquisa está possibilitando conhecer a realidade vivenciada pelas equipes de saúde nas diferentes capitais, né? E isso faz com que a gente possa
também está acompanhando os desafios enfrentados no combate à tuberculose. Obrigada. Soilamar Silveira, por favor. Soilamar, se apresente, por favor. Soila, seu microfone está fechado. É melhor você seguir adiante e depois volta para a Soila? Agora... Agora sim. Vamos lá, Soila. Seu microfone está fechado, Soila. A gente não está te escutando. Boa tarde. Sou a Soilamar, ativista e coordenadora do Núcleo de Estudos da Prostituição, ONG essa que também faz parte do Fórum ONG AIDS do Rio Grande do Sul. E agora membro do CCAP Expande TPT. Essa participação está trazendo conhecimento e fortalecimento para nosso núcleo nas suas atividades diárias. Esse guia representa para nós, a organização da sociedade civil, a representação real das ACS no trabalho de ponte e na ponta das suas atividades em campo. Obrigada. Obrigada. CCAP Recife. Fábio Correia, por favor, se apresente. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Fábio Correia, aqui do Recife. A minha organização de origem é o Grupo de Trabalhos em Prevenção Positivo, o GTP+. Também sou do Comitê Pernambucano de Combate à Tuberculose. E para mim está sendo um grande prazer estar participando desse programa, que me engrandece profissionalmente e pessoalmente. Agradecendo também, já desde o início, a participação das ACS, que tiveram um papel fundamental e importante para que esse guia fosse elaborado e sair como está sendo apresentado agora. Esse estudo era tudo o que precisava para dar um novo rumo para a eliminação da tuberculose no Brasil. Muito obrigado. Obrigada, Fábio. Gleidson Vicente, por favor. Boa tarde a todos e todas. Me chamo Gleidson Vicente, sou do Grupo de Trabalho em Prevenção Positivo, o GTP+. E fazer parte desse CCAP, para mim, é de grande importância, porque é uma construção, certo? De conhecimento e de experiência. E, para mim, foi muito importante ter a ajuda dos ACS, e não só ajuda, no caso, a participação de ambos, porque, além do mais, eles ajudaram na construção desse material, certo? E, além dessa grande importância, foram totalmente essenciais, porque são eles e elas que estão todos os dias lá em contato com a base. Então, sendo assim, eu fico muito feliz em ter feito parte dessa construção maravilhosa. Agradeço. Obrigada, Gleidson. Por gentileza, José Cândido da Silva. Olá, boa tarde. Eu sou José Cândido, representante da Rede Nacional das Pessoas que Vivem com HIV e AIDS, Núcleo Pernambuco. Estou muito feliz por estar participando do CCAP Expande TPT e acho muito importante a participação direta dos ACS nessa construção. Obrigada, José Cândido. CCAP Rio de Janeiro, Ana Leila Gonçalves. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Ana Leila Gonçalves, sou presidente do Centro Social Fusão, Rio de Janeiro, Mesquita. Sou do Fórum de Tuberculose, Fórum de HIV/AIDS, Rede de Comunidade Saudável, CCAP-TB Brasil e Expander TPT. Minha experiência no Expander TPT tem sido uma experiência maravilhosa, onde eu, como líder comunitária, tenho o prazer de participar e de estar participando dele. Obrigada. Obrigada. Marcos Leite, por favor.
Boa tarde. Meu nome é Marcos Leite, sou ativista em HIV e tuberculose pelo SPAN-TBT e pelo Grupo Pela Vida Rio de Janeiro. Está sendo uma experiência excelente nesse CCAP. Pessoas que vivem com HIV como eu, pessoas gays, pessoas trans, infelizmente, ainda são as que mais vão a óbito no mundo por conta da tuberculose. E o trabalho que os ACS está fazendo é fundamental para mudar esse quadro. Vocês fazem a diferença. Obrigado. Obrigada, Marcos. William Amaral, por favor, se apresente. Boa tarde, eu sou William Amaral, ativista de HIV e tuberculose, membro do CCAP, do SIMP-CTB e do SPAN-TPT e membro do Comitê Comunitário de Assessoramento de Pesquisas Clínicas do INE Fiocruz. É uma grande felicidade ter participado da construção desse guia com a colaboração direta dos agentes comunitários de saúde. É um grande prazer trabalhar para que ele circule entre os profissionais de saúde que encaram a tuberculose cotidianamente e vivem os seus desafios. Participar dos CCAPs é uma oportunidade de acompanhar os estudos de novos medicamentos, vacinas e esquemas de tratamentos que auxiliam pessoas afetadas com tuberculose, como também pessoas vivendo com HIV e AIDS. Obrigado. Obrigado, William. Bom, CCAP São Paulo, eu sou Célia Reis, da Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose, do Comitê Estadual de São Paulo. Participei do CCAP do Estudo PROVET de 2010 a 2014, depois do CCAP-TB Brasil 2017-18. É com muita alegria que atuo agora como assistente de coordenação do CCAP SPAN-TPT. O Guia para os ACS representa um marco na história do tratamento preventivo da tuberculose. Ele foi construído considerando as adversidades das 5 cidades do país, com uma linguagem acessível e possibilita a expansão das informações. É desafiador e sensacional. Neuza, por favor, se apresente. Boa tarde a todos. Sou Neuza Jaloreto, membro da Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose, do Comitê Estadual de Tuberculose de São Paulo, do CCAP SPAN-TPT. Participar do CCAP SPAN-TPT, para mim, está sendo uma experiência muito gratificante. Primeiro, porque ampliou meu olhar com relação à prevenção, e acendeu a esperança de que a gente pode, sim, prevenir a tuberculose em todos os lugares. Eu entendo que só com informação constante nós podemos assumir um compromisso pela vida. Esse guia é um instrumento inovador, porque contém informações sugeridas através de observações, questionamentos feitos pelos ACS, sempre visando a melhoria na sua prática diária. Então, muito obrigada. Obrigada, Neuza. Ézio, por favor. Eu só vou lembrar que eu vou projetar 5 segundinhos aí na tela o QR, o código QR, para vocês mirarem os seus celulares e já baixarem nos seus celulares o guia que a gente está apresentando agora. Volta e meia vai aparecer aí no chat, na conversa, o link também para vocês baixarem. Mas se vocês guiarem os seus celulares para esse código QR, vocês vão poder baixar agora já nos seus celulares, enfim. E, Célia, você pode conduzir a apresentação do guia. Então, vamos lá. Você vai colocar o guia, Ézio? Não está aparecendo na tela? Não, por favor. Eu estou achando que está na tela. Não, não está, não. Peraí.
São esses gags que o Zoom me deixa doido. Só um minutinho. Enquanto você vai compartilhando, pessoal, deixa eu só dar um aviso para vocês. Vão manter o chat bem limpo, sem ficar dando muito boa tarde e se identificando, para a gente poder ter um controle maior das perguntas que forem aparecendo. Vão focar nesse lançamento do guia hoje, tá? Vão mandar perguntas a respeito desse tema. E eu estou, de vez em quando, colocando o link para vocês, a lista de presença de quem está acompanhando em grupo, por favor, preencher essa lista. Quem não estiver acompanhando em grupo não precisa preencher, quem estiver acompanhando sozinho, é só emitir o certificado diretamente na plataforma webinar. Cliquem em eventos anteriores, no nome do evento de hoje, e aí vai ter um PDF com o seu certificado de hoje. Além disso, abaixo da nossa tela de transmissão, tem 2 links importantes. É o link do guia, para quem não conseguir fazer a leitura do QR Code, e tem o link da lista de presença, então, de quem está acompanhando em grupo, ok? Os 2 links estão abaixo da tela de transmissão. Obrigada. Obrigado, Suelen. Então, vamos à apresentação do Guia dos ACS para o tratamento preventivo da tuberculose. Primeira página. Página 1, Lena. Inicialmente, agradecemos aos ACS, os quais realizam trabalho de ponta na convivência e intimidade com a comunidade. Externamos nossos parabéns por executarem uma atividade tão necessária para o enfrentamento de inúmeras doenças. A troca de experiência foi crucial para fortalecer a resposta à saúde pública. A participação direta enriqueceu nosso trabalho e tornou nosso guia uma ferramenta útil no combate à tuberculose. Obrigado a todos os ACS. Página 2 e 3, Franklin. Glossário. Uma importante solicitação de todos os ACS foi o glossário, visto que muitas siglas, nomenclaturas e palavras eram e estão ainda desconhecidas pelos mesmos ACS. Nas rodas de consultas virtuais e presenciais, percebemos sensivelmente a importância de trazermos o significado dessa linguagem, além de utilizarmos o linguajar cotidiano comum da localidade desse ACS, onde ele está inserido. Os ACS também optaram que o glossário fosse no início do guia, porque dessa forma teriam uma visão rápida de algumas palavras que serão encontradas dentro da leitura do guia para o ACS. Página 4 e 5, Euclides. Os ACS de várias partes do Brasil solicitaram até a definição de tuberculose nas consultas. Verifica-se que ainda há muita dúvida sobre diferença de tuberculose latente, tuberculose doença, tuberculose excessiva, tuberculose resistente, a necessidade de tratamento. Agora, bem destacado no início do guia, que vai ajudar no entendimento do seu próprio trabalho e na explicação às pessoas mais vulneráveis da doença. Destaque a mensagem do tratamento preventivo da tuberculose é muito eficaz para prevenir o adoecimento. As chances de ter tuberculose após o PTT são muito pequenas. Página 6 e 7, Soila. Na página 6, temos as atribuições dos ACS na atenção primária e o objetivo do guia para os ACS, com sua dinâmica de acesso a todos os locais, como ponte e entre a sociedade e o serviço de saúde, através de uma escuta humanizada, qualificada e atendimento humanizado. Na página 7, destacamos que todo sintomático respiratório precisa de avaliação. Isso é importante para tratar a TB ativa e iniciar com segurança o tratamento preventivo. Tivemos uma importante solicitação dos ACS feita durante as consultas, sobre a orientação para a coleta e o transporte de forma adequada para realizar um exame bem feito. Para realizar um diagnóstico correto, entendendo que cada local tem suas diferenças e dificuldades. Obrigada. Página 8 e 9, Marcela.
Então, na página 8, apresentamos as dicas fundamentais solicitadas pelos ACS para o transporte adequado da amostra, seja numa mochila ou num bagageiro de moto ou carro. Então, a primeira dica, um pote estéril com boa tampa, tampa com rosca. Segunda, não expor a amostra à luz solar, guardar logo, lembrando de manter sempre a tampa do pote voltada para cima. Terceiro, garantir que o pote esteja identificado com nome, para evitar troca das amostras. Na página 9, consta outra solicitação importante dos ACS, que foi relativa à biossegurança. Como garantir que os ACS não se contaminem? Então, procurar fazer os atendimentos em área externa ou bem ventilada. Se não for possível, o ACS deverá usar a máscara N95 ou PFF2 dentro desse ambiente. E só retirar a máscara quando sair do ambiente. Páginas 10 e 11. Gleidson. Certo. Na página 10, trazemos o que há de novo em conceitos sobre primeira visita, do contato, PPD, a escolha do tratamento e onde registrar esses contatos. Demos destaque para que fique bem claro aos ACS e aos profissionais de saúde que o PPD ele segue como método recomendado para todas as pessoas elegíveis para o diagnóstico da ILTB. Para os grupos abaixo, como vocês podem observar, o PPD ele pode ser substituído pelo IGRA, que são essas pessoas. As que vivem com HIV, crianças entre 2 e 10 anos, candidatos a transplante e pessoas em uso de tratamento imunossupressores. Na página 11, como podem observar, apresentamos algumas definições de como identificar os pacientes índices, a importância de se descartar e tratar a TB ativa para realizar o TPT. E quem são esses contatos próximos? Destacamos que os contatos próximos não são aquelas pessoas que moram junto, no caso, não só são aquelas pessoas que moram junto daquelas que estão com tuberculose, mas também aquelas que estão no convívio. Obrigada. Página 12, 13 e 14. Fábio. Continuando, a página 12, 13 e 14, identificando os contatos para identificá-los, como fazer as perguntas com gentileza. A página 12, a identificação dos contatos, listamos 8 exemplos de como identificar contatos próximos. Esses exemplos farão que vocês se sintam seguros em passar para as pessoas quem são os contatos próximos, como, por exemplo, convidados que passam a noite, pessoas que vivem em moradias comunitárias, asilos, abrigos, bem como os colegas de trabalho, escola e amigos. Já na página 13, traz dicas para identificar esses contatos. Listamos aqui 5 dicas. Nesta página, vocês terão uma listagem do que você precisa saber das pessoas. A exemplo, contatos para PPD ou IGRA, perguntar por sintomas e pelos menores de idade e pessoas vivendo com HIV no convívio. Identificar os contatos a partir do paciente fonte e a necessidade de agendar esses exames, PPD ou IGRA. Daí, na página 14, destacamos as palavras mágicas com gentileza, que apresentam uma lista de perguntas para ajudar a identificar contatos, que serve para os ACS, os técnicos de enfermagem e enfermeiros. Essas perguntas ajudam muito na identificação de contatos. A gentileza é uma forma acolhedora que os e as ACS têm para fazer toda a diferença ao fazer as perguntas. Página 15 e 16. José Cândido. A página 15 apresenta o roteiro para a primeira consulta dos contatos na identificação e no encaminhamento para o PPD, ou, eventualmente, IGRA. Lembrando que, se for pessoas que vivem com HIV e AIDS, o IGRA só precisa ser feito se o CD4 for maior de que 350 milímetros cúbicos.
Se for menor ou igual a 350 milímetros cúbicos, não precisa nem testar. Tratar direto com TPT. Nessa primeira consulta, alguns sintomas de tuberculose listada vão ajudar a identificar as pessoas que possam estar com TB ativa. Daí, elas são encaminhadas para o tratamento da doença ou para o tratamento preventivo. Já na página 16, destaca o encaminhamento para avaliação médica, tanto adultos com HIV como crianças. E há necessidade de rastrear rapidamente qualquer sintoma. Daí destacamos, caso haja alguns sintomas, solicite no mesmo dia o exame de escarro para fazer o teste rápido molecular ou baciloscopia em raio-x do tórax. E agende uma consulta médica. Páginas 17 e 18. William. Avaliação médica e radiológica e aplicação do PPD. A página 17 apresenta o algoritmo ou fluxograma para o conhecimento dos agentes comunitários de saúde do que é necessário fazer já na primeira e na segunda visita do contato à unidade de saúde. Esse fluxograma ajuda a compreender a importância de não se perder a oportunidade do encaminhamento correto desde a primeira visita. A página 18 dá instruções importantes aos agentes comunitários de saúde para informar aos contatos como não aplicar cremes em cima do PPD, aplicar no máximo compressas frias, jamais compressas quentes, e principalmente lembrar da importância do retorno para a leitura em 48 horas. Daí fica mais fácil solucionar caso o contato não retorne à unidade neste tempo para a leitura. Destacamos, agende o retorno para a leitura 48 horas após a aplicação da prova tuberculínica. Desta forma, caso o contato não retorne, você ainda terá tempo para convidá-lo a comparecer na unidade de saúde. A leitura ideal é entre 48 e 72 horas após a aplicação do teste, mas é aceitável ler até 96 horas após a aplicação. Páginas 19 e 20. Marcos. A página 19 dá um destaque muito importante para o encaminhamento direto para o tratamento preventivo, ou seja, não necessita fazer o PPD se a pessoa tiver prova tuberculínica positiva previamente documentada, tiver tratamento previamente documentado para TB ativa ou para TPT, for recém-nascido com convívio contínuo com pessoa com tuberculose pulmonar ou laríngea, se a pessoa contato for pessoa vivendo com HIV, não necessita fazer o PPD, encaminhe direto para o TPT. A página 20 apresenta também as raras contraindicações do PPD. Na página 20, destaca-se a necessidade de agendamento da consulta médica para avaliação complementar, sempre que o PPD não estiver indicado, ou seja, os grupos que mencionei. Muitos profissionais não orientam para a prova tuberculínica, o PPD, por razões equivocadas. Daí que essa página apresenta todas as pessoas que podem e devem realizar o PPD. Página 21, Ana Leila. Prova da tuberculina. Página 21 apresenta dicas importantes para ajuda aos ATS. A leitura do PPD deve ser feita por pessoas capacitadas. O que se mede é em duração a bolinhas e não o vermelhão. Não aceite que as próprias pessoas leiam seus PPD, mesmo sendo profissionais de saúde. A leitura ideal é entre 48 horas e 72 horas, mas pode ser feito no máximo até 96 horas, 4 dias após a aplicação. Se a leitura não tiver sido feita em até 96 horas, pode-se repetir a aplicação do PPD em outro braço ou mesmo braço a 5 centímetros de aplicação anterior.
Caso a leitura do PPD do contato seja negativa, deve-se repetir em 8 semanas. O PPD, a gente precisa saber se a pessoa se contaminou nesse período. A leitura precisa estar documentada pelo profissional. Se a prova tuberculínica for positiva, agende o raio-x do tórax e consulta médica para saber se a pessoa não está com tuberculose ativa. Páginas 21, 22, 23 e 24. Neuza. Nas páginas 21, 22, 23 e 24, fala sobre avaliação médica e radiológica, indicações de TPT e opções de regimes de tratamento. Elas foram incluídas para que os ACS tivessem conhecimento da prática dos profissionais de saúde, facilitando a orientação dos contatos. Destacamos também a necessidade de agendar uma consulta médica com raio-x, realizado para não perder tempo, quando os contactantes forem crianças, pessoas imunossuprimidas ou com sintomas de TB. Destacamos também que a prova tuberculínica deve ser aplicada ou o IGRA coletado sempre na primeira visita à unidade. E o tratamento preventivo iniciado preferencialmente já na segunda visita, após afastar a doença em atividade. Páginas 25, 26, 27 e 28. Precauções, efeitos adversos, encerramento. Célia. Na página 25, são dadas indicações de possíveis reações no tratamento com as medicações usadas, rifampicina, rifampicina e isoniazida. A maioria das pessoas não tem essas reações, mas é importante o ACS saber para informar e ajudar a encaminhar qualquer caso complicado para a clínica. Na página 26, dá uma orientação de quando a gestante pode iniciar o tratamento preventivo de tuberculose, com segurança, entre 7 e 9 meses de gravidez. De gestante e crianças, quem pode fazer, quando iniciar, efeitos adversos da medicação e como lidar com eles. Só há necessidade de exames complementares quando há suspeita de hepatotoxicidade. Na página 27, tem um bloquinho para fazer suas anotações e usarem de forma que achar melhor. Finalmente, para o encerramento do guia, trazemos uma mensagem de agradecimento e incentivos ao CS. E lembramos, o guia foi elaborado com participação ativa dos ACS, servindo como instrumento facilitador no trabalho cotidiano. A materialização de um trabalho em conjunto de prevenção rumo à erradicação da tuberculose. Muito obrigada. Obrigado, Célia. Eu queria destacar que eu não vou conseguir enumerar todas as unidades de saúde que participaram e os nomes dos ACS, mas eu queria destacar que foram 177 ACS que participaram diretamente desse processo. Esse processo do guia teve um cronograma com consultas, como mencionado no início, uma primeira rodada de avaliação pelos próprios membros do CCAP, uma segunda rodada virtual, que foi realizado com maestria pela nossa colega maravilhosa Carla Almeida, do Rio Grande do Sul, que lamentavelmente não pode estar aqui hoje, que é uma pessoa absolutamente fundamental nesse processo, e ela conduziu 2 grupos focais, cada grupo focal com 10 pessoas, sendo 2 de cada cidade. Portanto, foram 4 ACS de diferentes partes das cidades, escolhidas pelos pontos focais, para participarem dos 2 grupos focais virtuais. Aí foi revisto novamente o material e daí foi feita a terceira rodada de consultas, que foi realizada no final de junho de 2023, de forma presencial em cada uma das 5 cidades, em 2 unidades de saúde diferentes em cada cidade.
num total de 10 grupos de consulta e 157 ACS participando presencialmente. Portanto, são 177 ACS que participaram diretamente na revisão desse documento. Esse processo foi iniciado em maio, como eu disse, mas em julho e agosto, depois das consultas, foi feita a edição final, o ajuste do material, e ele agora, como eu disse também no início, ele está sendo impresso. Isso aqui é apenas uma prova da impressão que me mandaram para a conferência, mas daqui a pouco vocês vão estar recebendo. E todos podem estar sempre... vou botar o QR Code aqui de novo na tela para vocês baixarem, apontarem os seus celulares e já baixarem quem não tiver o link aí. Mas o link está aqui embaixo, conforme a Suelen já anunciou. Nesse momento, agradecendo a tantas pessoas que contribuíram direto, aqui no Rio fica fácil de citar os ACS que foram absolutamente maravilhosos em Manaus, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Recife, todos fizeram um trabalho maravilhoso. As pontos focais foram sensacionais em ajudar a trabalhar esse material. Mas agora eu acho que a gente acabou até um pouquinho antes do tempo previsto, e agora a gente tem uns 45 minutos para conversar. Então, eu vou abrir aí para a conversa, parece que a gente teve um número bem bacana de participantes, acho que chegamos a 1.600 pessoas assistindo. Não, Ézio, já estamos em 1958. Quase 2.000 pessoas assistindo, que é maravilhoso. Então 2025 nesse momento. Continua subindo, mas eu vou deixar aqui o QR Code. Vocês estão vendo o QR Code agora, né? Porque antes eu estava achando que estava projetando, não estava. Mas está aqui. Então, eu queria abrir para comentários. Eu não sei se a Anete ou a Denise querem fazer algum comentário, porque elas foram... a gente agradece muito a Anete, a confiança que teve na gente, e ela falou, quando a gente comentou com ela, deu retorno do material dos profissionais de saúde, falou, os ACS vão precisar de outro material. Aí ela falou, então vocês estão encarregados de fazer. Ela falou isso em maio, e a gente fez um plano de trabalho, e estamos aqui na risca, entregando o material para vocês no dia 31 de agosto. Não sei se a Anete quer fazer algum comentário. Eu queria te pedir para você... Ai, desculpe. Eu queria te pedir para você fechar a tela. É melhor, né? Para se ver melhor. Tá bom. Eu continuo agradecendo. Eu acho que o material ficou muito bom, muito claro, acho que a linguagem é muito acessível. A gente tinha feito um material que talvez não, que não era acessível. Então, é muito importante que as pessoas compreendam tudo que está sendo dito, né? A importância do tratamento preventivo, e que elas saibam o que vai acontecer com aquele contato quando ele chegar na unidade de saúde, que os ACS compreendam que, além de detectar as pessoas que estão tossindo em casa, eles precisam levar todos os contatos, não apenas aqueles que estão tossindo, mas todos os contatos precisam ser examinados, porque alguns vão ter a doença e outros vão ter só a infecção, e é uma oportunidade de tratar a infecção para prevenir o adoecimento, e que só assim a gente vai conseguir eliminar a doença no país. Então, assim, agradeço muito, eu acho que o material está muito bom, e o que eu espero é que os ACS façam muito uso desse material. Obrigada a vocês todos pelo empenho, pela seriedade com que vocês fizeram esse material e pela competência. Eu queria também destacar, obrigado, Anete, pelas palavras e pela confiança mais uma vez, e queria falar que a Denise também foi fundamental aí, particularmente na construção do glossário. Você sabe que o glossário é o glossário da tuberculose, essa
pela primeira vez, e eu diria, não só no Brasil, mas internacionalmente, a gente está construindo um glossário que é acessível, com linguagem acessível sobre termos correntes da tuberculose. Alguns termos, é importante destacar, não estão no corpo do guia. Porém, os ACS mencionaram mais de uma vez. E porque os ACS mencionaram a hepatite, mencionaram outras questões, então a gente adicionou porque pediram, e os ACS pediram esclarecimento sobre aqueles termos. Então, estão todos lá. O que os ACS pediram está refletido nesse material. Então, Denise, eu não sei se você quer fazer algum comentário antes da gente ouvir as perguntas da audiência. Que eu estou meio perdida aqui, que eu não estou me vendo. Mas o que eu queria reforçar é, assim, na verdade, foi um prazer fazer o glossário. Eu acho que quando a gente fala de tradução do conhecimento, eu acho que passa por esse caminho, né? Da gente tirar, às vezes, da prateleira, né, dos livros, dos artigos, esse conhecimento e levar o conhecimento mesmo para a casa das pessoas, que é o que os ACS fazem, né? A gente faz tanta recomendação, mas a gente sabe que nem sempre a população consegue acessar o que a gente está falando. E eu acho que esse documento ele vai permitir isso, que o que a gente tem falado, o que a gente tem preconizado aqui no Ministério da Saúde, possa, de fato, começar a entrar também, não só no cotidiano dos ACS, mas também na vida das pessoas que estão afetadas por tuberculose, e elas passem a conhecer e dominar o que é a tuberculose, como é que a gente promove o autocuidado, né? Muitas vezes a gente só consegue se tratar quando a gente conhece o que a gente tem. E alguns pacientes, eles relatam isso, eles chegam no segundo ou terceiro mês de tratamento, eles ainda não entenderam o que é a tuberculose. Então, assim, eu acho que eu compartilho com a NET essa alegria de ver esse guia, né? Eu acho que o guia ficou muito bonito, ficou muito acessível. Então, assim, é muito feliz ver isso acontecendo. A gente sabe que produzir qualquer material hoje é muito difícil, as pessoas precisam de tempo, precisam se disponibilizar a fazer, precisam de boa vontade. Então, a gente sabe como é difícil produzir um material. Então, assim, parabéns para os ACS, parabéns para você, Ézio, que aceitou esse desafio. Acho que ficou muito, muito bom. Então, eu acho que era isso. Obrigado, Denise. Eu não sei como é que a gente vai funcionar. A Suelen parece que está cuidando do YouTube. Eu não sei se ela consegue falar aqui. Consegue falar? Consigo. Opa. Consigo. Então, eu não sei se você quer trazer algumas perguntas, comentários. Tá. A maior parte das perguntas, por enquanto, é como que acessa o guia. Então, pessoal, abaixo da tela de transmissão, na descrição do vídeo, tem o link, vocês podem clicar nele para baixar. Às vezes estou sem internet agora, boa, estou só ocupando a internet com a transmissão. Copie o link ali, joga no seu WhatsApp mesmo e depois vocês baixam, não tem problema. A gente não vai mandar por e-mail, a gente não tem o e-mail de vocês, então vocês têm que baixar ou pelo QR Code ou pelo link que está debaixo na descrição do vídeo. Lista de presença também, algumas pessoas estão perguntando se tem certificado. O certificado é automático pela plataforma webinar, essa mesmo que vocês acessaram hoje. E quem estiver acessando mais de uma pessoa no mesmo computador, tem um linkzinho aí também na descrição do vídeo, é só clicar nele, é um formulário, preenche nome, e-mail, que a gente vai enviar o certificado por e-mail. Então, só de quem está acompanhando em grupo que a gente vai mandar por e-mail. O resto consegue tirar diretamente da plataforma webinar. Ézio, também estão perguntando muito quem que vai receber esse material impresso, se os de SEI vão receber, se todos os ACS vão receber, como que vai funcionar. Meu microfone está aberto. Anete, se você me ajudar a responder isso, e Denise, eu acho que fica mais aí, esse encargo é de vocês, porque tipo, essa pergunta a gente ouviu nas 5 cidades, porque quando os ACS foram consultados, eles logo falaram assim, quando é que a gente vai receber impresso? A gente quer na mão. A queridíssima Cristina, diretora do posto de Santa Teresa, ela falou, eu quero a
mim, os guias para os ACS com uma fitinha de seda entregue em mãos. Então, eu vou cumprir minha promessa para a Cristina, que foi maravilhosa. Os ACS de Santa Teresa, assim como os da Penha, foram geniais, foram consultas deliciosas, com mais de 40 pessoas. Foi experiências maravilhosas, não só no Rio, mas em todas as cidades do Brasil. Quem vai receber? Quantas a gente vai poder imprimir? E se o Ministério da Saúde, aí estou deixando para a Denise, para a equipe do Ministério da Saúde, aumentar a impressão e distribuir esse material impresso largamente. É com você, Nete. Me lembra qual é a pergunta? É sobre quem vai receber os guias impressos. Todos os ACS que trabalham nas unidades de saúde que estão vinculadas ao projeto, e certamente nós teremos suficiente para distribuir também para as unidades que não estão no projeto, porque a gente só conseguiu incluir no projeto as unidades que tinham pelo menos 2 ou 3 casos mensais de tuberculose na média, mas há unidades que recebem tratam menos novos casos de TB, mas ainda assim tratam e avaliam os contatos. Então, para todos os ACS, nesses 5 municípios, São Paulo, Porto Alegre, Manaus, Rio de Janeiro e Recife, todos os ACS vão receber. Que legal. E a gente podia tentar estabelecer, dar alguma dica, talvez na Rede TB, se as pessoas têm um link, esse link vai levar para a página web, não para a página, mas para o site da Rede TB, da Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose. Se as pessoas derem ali uma mensagem, de repente a gente pode encaminhar, a gente pode procurar encaminhar, a gente pode ver como é que a gente faz. A gente não pode prometer nesse momento, porque a gente tem uma impressão nesse tamanho que a NET previu, mas a gente pode ver como é que a gente encaminha para outros lugares do Brasil, e aí a gente pode ver isso com o Ministério da Saúde, talvez, né? A gente pode conversar isso para encaminhar para outros lugares, porque o ideal é que o Brasil todo recebesse esse material, porque eu acho que vai ser útil para qualquer lugar do país, né? Suelen, você tem alguma outra questão? Diga. Por favor. Eu vou falar aqui na coordenação, se tem como, às vezes, se vocês entregarem a arte aberta, às vezes a gente também consegue fazer uma outra tiragem, uma outra rodada de impressão para distribuir. Mas eu não estou prometendo, mas eu trago isso, eu vou trazer isso para a pauta aqui da CGTM, tá? Ótimo, super obrigado. Porque porque a gente já tem pedidos assim do interior, de vários estados, pessoas em cidades pequenas que querem muito material. E aí, vou só fazer um comentário, né, desse material, lembrando que o projeto Expand TPT, ele não foi, essas cidades não foram escolhidas ao acaso, elas foram escolhidas porque elas têm uma importância para o Ministério da Saúde no plano de eliminação da tuberculose. Então, isso aumenta um pouco a responsabilidade, né, dos ACS, porque a gente tem um gap, a gente tem uma lacuna de pessoas que estão com tuberculose no Brasil que ainda sequer sabem que estão doentes. Então, são aquelas pessoas que estão indo nos pronto-socorros, que não podem deixar o seu trabalho para ir numa consulta, que acabam procurando os pronto-atendimentos e que estão com tosse. Então, assim, a gente tem um trabalho aí de vasculhar as cidades para achar onde é que estão essas pessoas que já estão doentes e que ainda não sabem sequer que estão doentes, às vezes estão infectando os seus familiares. E aí a ideia é não só identificar esses doentes, mas também identificar precocemente os contatos, para evitar que eles venham adoecer. Lembrando que quando uma família é afetada pela tuberculose, em geral, quando a tuberculose é curada, a família fica numa situação pior do que ela estava. Então, tem esse apelo nosso do Programa Nacional, do Ministério da Saúde, de que a gente comece mesmo a vasculhar onde para ver se a gente consegue encontrar
onde estão essas pessoas e prevenir que outras venham a adoecer. Então, o guia ficou maravilhoso e tem esse trabalho aí de formiga, né, pela frente, que os ACS já fazem. Então, só reforçando a importância desses municípios que entraram no projeto conduzido pela professora Anete. Tá? Acho que era um recadinho. Não, muito importante isso que você disse, Denise. Eu agradeço a beça. Eu não sei Eu se tem preciso sair para dar uma aula, desculpa. Eu Perdão? preciso sair para dar uma aula. Tá bem, a gente pode ficar mais. Fica à vontade, Anete, para sair. A gente fica para responder qualquer outra pergunta, porque a gente anunciou que ficaria mais meia hora. A gente conseguiu cumprir o prazo, o horário, cumpriu o horário bacana, e eu fico super feliz. E muito obrigado mais uma vez aí pela confiança aí no CCAP. E a gente vai continuar. Para qualquer outro esclarecimento. A Suelen vai cantando aí para a gente. Obrigada, Anete. Obrigada. Eu é quem agradeço e parabéns mais uma vez. Tchau. Ézio, tem muita gente aqui falando no chat que já fez outra capacitação, não recebeu o certificado. Gente, a gente não envia o certificado por e-mail. Vocês têm que acessar a plataforma webinar e em meus eventos anteriores, clicar no nome do evento e vai ter um PDF para baixar com o certificado. Esse certificado só vai estar disponível no final da capacitação. Não adianta tentar entrar agora, porque ele não vai estar disponível. Terminando a aula, ele já vai ficar disponível lá para vocês. Deixa eu ver mais algumas perguntas aqui. A gente tem algumas perguntas sobre tratamento, mas como não sei se a gente vai fazer agora, se a gente vai deixar, vamos manter só com as perguntas sobre o guia, né? Muita gente reclamando que quer o guia impresso. Gente, o guia é pequeno, vocês conseguem, com esse link, às vezes no posto de saúde, na unidade de saúde, tentar imprimir, pode imprimir com 2 páginas na mesma folha para ele ficar menorzinho. Ele tem pouca página, vocês conseguem tentar imprimir no local de trabalho de vocês para você e consultar ele no celular também. Ele é fácil de ver pelo celular também, na tela do celular, para vocês não perderem essa informação. Não fique chateado. O guia em PDF é leve, vocês conseguem baixar e se precisar vocês conseguem imprimir também. No geral, são mais essas perguntas, Ézio. Suelen, obrigado. Já que a Denise pode ficar mais meia hora aí com a gente, alguns minutos mais aí com a gente, eu acho que podia lançar as perguntas e a Denise vai ajudando a responder, porque eu acho que deixar pergunta sem resposta é ruim. E aí a Denise podia nos ajudar. Tá. Vamos lá, Denise. A Sandra Andrade pergunta assim: paciente que terminou o tratamento de 6 meses, fica com sequela pulmonar? Então, Sandra, nem todo mundo fica com sequela. Quando você trata, tudo vai depender do momento que você descobriu que tem tuberculose, né? Você está falando de tuberculose. Se você descobriu precocemente, ou seja, você descobriu no começo da doença, a chance de ter sequela é bem pequena. Mas se você já descobriu a doença, quando você já fez uma caverna, né, um buraco no pulmão, já fez várias lesões, aí a chance de ter sequela é maior. Tá? Isso a gente está falando de tuberculose ativa, né? Lembrando que a tuberculose latente também tem um tratamento de 6 meses, e aí a pessoa não está doente, então não tem como ter sequela. Tá? Tá, o Beto Pereira faz um comentário, ele fala o seguinte: muitos contatos deixam de fazer o PPD devido à dificuldade ao acesso, são poucos territórios e para algumas pessoas se torna distante e acabam não indo fazer o exame. Esse é um comentário que ele fez. O Rafael Leandro fala o seguinte: mas como andar com escarro na bolsa e continuar fazendo as visitas no sol? Porque aqui em Franco da Rocha são morros e a UBS distante das áreas de atuação. Então, o que a gente recomenda Quer é que, responder, geralmente, vocês estão me ouvindo? Bom, geralmente, o que a gente recomenda, nesse caso, é que coloque o potinho, né, bem lacrado, num saquinho dentro da mochila, porque a mochila, geralmente, né, a gente carrega uma mochila quando a gente vai fazer a visita no território. E aí ele coloca dentro da mochila, que é um lugar escuro, né, que não está pegando a radiação solar, não está pegando os raios solares diretamente, até ele chegar no laboratório, na unidade de saúde. Então, fazendo isso, protegendo minimamente o potinho,
o escarro chega bem na unidade. Lembrando que, às vezes, se for o Gene Expert, o exame teste rápido molecular, o bacilo não precisa estar vivo. Tendo bacilo, o teste pega. A baciloscopia, ele consegue dizer se o bacilo está vivo ou está morto, mas também consegue dizer que tem bacilo. Por isso que, mesmo com essas condições climáticas adversas, tem que levar o escarro, tem que tentar colher e tem que levar, porque a técnica, o laboratório consegue dar conta de achar o bacilo se o escarro chegar lá. Um escarro bom, com bastante secreção pulmonar, bem colhido, numa quantidade boa, o laboratório dá conta. O ACS 34 UBS Brasília pergunta: gostaria de saber se, como agente de saúde, temos que realizar o PPD, o exame de PPD. Então, essa é uma boa pergunta, porque o ACS, ele é também um trabalhador da saúde. O que o Ministério da Saúde recomenda é que, antes dele começar o trabalho, esse trabalho que vai entrar em contato com pessoas que podem ter tuberculose, ele deveria fazer o PPD no início. Mas se ele já trabalhou em algum serviço de saúde ou já trabalhou em serviços que tenham pessoas doentes, então não adianta, porque o teste dele não vai querer, se for positivo, não vai dizer nada. Lembrando que em profissional de saúde é legal quando a gente pega o primeiro negativo e acompanha, para ver quando ele vai virar positivo, que aí a gente sabe definir quando foi o momento que ele se infectou. Tá? Mas o ACS também entra na nossa recomendação. O profissional de saúde ou o trabalhador da saúde, começando o trabalho, entrando para essa atividade, deveria fazer a prova tuberculínica. Denise, a Lorena fala que em Serra está em falta de PPD. O que fazer para orientar esses pacientes que estão desesperados querendo fazer o teste? Então, Lorena, a notícia é a boa não, né? A ruim é que está faltando em todo lugar. A boa é que já está chegando, deve chegar ainda esse mês agora de setembro, na primeira quinzena, o PPD já deve estar chegando. E que bom que as pessoas sabem o que é o PPD e estão sentindo falta dele. Mas o que a gente tem recomendado é que, se você, por exemplo, você foi numa casa pequena, com várias pessoas, ou seja, todo mundo lá apertadinho, o risco dos contatos, nesse caso, é maior de contraírem a ILTB. Então, nesse caso, o profissional de saúde, o médico ou a enfermeira, pode começar o tratamento da ILTB sem o PPD. Aí a gente tem uma orientação, tem uma nota técnica nossa do Ministério da Saúde, dizendo que ele pode descartar a tuberculose ativa, perguntando sobre 4 sintomas, fazendo o raio-x, se tiver o raio-x, não tendo tuberculose, pode começar a tratar para ILTB os contatos. É melhor tratar do que não fazer nada, principalmente quando você observa que aquele lugar onde aquela família está, a chance das pessoas se infectarem é grande. Gente, às vezes eu acho que a resposta está bem clara, mas se ficar alguma dúvida, vocês insistam, tá? Porque às vezes para a gente é tão do dia a dia que às vezes a gente até fala algumas coisas assim automaticamente. Então, se não ficar muito claro, vocês perguntem de novo. O Jamerson pergunta: a questão da transmissão, quanto tempo após iniciar o tratamento o paciente não transmite mais? Em torno de 15 dias. Mas vamos imaginar que o paciente tem uma caverna imensa, tem um buraco imenso no pulmão. Quando a gente vê um buraco, né, a caverna, a gente sabe que lá tem muito bacilo. Então, às vezes, isso pode atrasar um pouco. Mas, em geral, depois de 15 dias, depois de 2 semanas de tratamento, a pessoa já não transmite mais. Tá. A Keila fala: queremos entender se o ACS que fará a coleta do PPD do paciente. Explique, por favor. Então, o PPD é aquele teste que a gente injeta no braço da pessoa um líquido. Um líquido se chama PPD. Então, esse teste, né, essa aplicação do líquido na pele do braço, ela é feita por enfermeiros ou por técnicos de enfermagem. Ela não é feita pelo ACS. O que o ACS vai colaborar é na explicação de como coletar um bom escarro, né, um bom catarro,
e levar o pote para a unidade de saúde. Esse vai ser o principal papel do ACS. E, claro, e perguntar se as pessoas têm tosse, né? Mas não é o ACS que faz o PPD. Ô, Denise, eles estão perguntando isso mesmo. Se o ACS, então, que leva o pote para fazer a coleta do escarro e depois o ACS leva o escarro para a unidade, se é assim que é orientado. Então, isso em algumas cidades, em alguns estados, não é o ACS que faz isso, mas nós aqui do Ministério da Saúde gostaríamos que fosse. Por quê? Porque muitas vezes, quando o ACS identifica alguém com tosse no domicílio, na casa, às vezes essa pessoa não tem horário, não tem disponibilidade de ir até a unidade de saúde para coletar o escarro. Então, se o ACS puder levar o escarro até a casa, isso já ganha uma etapa, evita que o paciente, a pessoa com suspeita de tuberculose, fique andando para lá e para cá, porque às vezes ela não tem nem o dinheiro para ir até a unidade básica de saúde, né? Então, se o ACS puder fazer isso, ele já ganha uma etapa na investigação da tuberculose. E lembrar, né, carregar o escarro não traz nenhum risco para a saúde do ACS. O frasco está bem vedado, a gente recomenda que coloque num saquinho, né, para caso no transporte o escarro abrir. Então, esse potinho fechado, ele não confere nenhum risco para o ACS. Ok. A Célia Almeida fala o seguinte, então o PPD não é diagnóstico para tuberculose, somente o raio-x? Então, o PPD, ele é diagnóstico para tuberculose latente, para tuberculose que quer dizer o quê? Que a pessoa tem o bacilo da tuberculose, mas não está doente. Então, o PPD, ele só faz o diagnóstico de pessoas infectadas pelo bacilo, mas pessoas que não estão com a tuberculose doença. Para a tuberculose doença, o diagnóstico é feito com o exame de escarro. Aparecida Geralda, paciente que deixa o tratamento pela metade, precisa recomeçar o tratamento do zero? Precisa. Depende do tempo que ela ficou sem tomar o remédio. Então, toda vez que a pessoa interrompe, ela tem que voltar para a consulta, o médico ou a enfermeira, ele vai calcular quanto tempo ela ficou sem tomar e, na maioria das vezes, ela tem que recomeçar. Por isso que é importante o ACS fazer essa orientação. Quando a pessoa começa a tratar, ela não deve interromper, mesmo se sentindo melhor, porque o remédio da tuberculose faz a pessoa se sentir bem muito rapidamente. Nos primeiros 15 dias, a pessoa já está ganhando peso, já não sente aquela fraqueza da tuberculose. Então, a tendência das pessoas é parar de tomar o remédio porque acham que estão curadas. E aí vem o ACS para explicar que não, que tem que tomar o remédio até o final, e cada vez que a pessoa interrompe o tratamento, existe a possibilidade dos bacilos ficarem resistentes aos remédios. Então, mais um motivo para as pessoas não pararem de tomar. E aí essa orientação pode ser feita pelo ACS, que está lá, visitando a casa, ouvindo quais são as dificuldades que a pessoa tem para tomar, lembrando o remédio, às vezes abre o apetite, às vezes isso é um dificultador, porque a família tem poucos recursos, e o remédio faz essa melhora, mas aí o ACS tem que convencer a pessoa a tratar até o final. Aí, essa fala sua completa aqui, a pergunta da Daiane, que ela fala o seguinte, paciente que desiste do tratamento antes dos 6 meses e relata que está bem melhor agora, os exames estão ok. Existe essa possibilidade de ficar bem antes dos 6 meses? Então, clinicamente, a pessoa fica bem. A pessoa fica ótima no primeiro mês. Ela ganha peso, ela tem disposição para trabalhar, ela diminui a tosse. O problema, e o exame, a baciloscopia de controle, dá negativa. O problema é que alguns bacilos, eles demoram para morrer, porque eles são bem devagarinho, crescem devagarinho. Então, por isso que o tratamento é longo, para não deixar nenhum bacilo vivo. Então, mesmo com o exame bom e a pessoa se sentindo bem, o esquema que a gente tem hoje no Brasil, o esquema HIP, tem que ser tomado por 6 meses. Já tem alguns estudos para encurtar esse tempo, mas por enquanto a gente ainda não tem os remédios
para tratamentos mais curtos. O que a gente tem no Brasil exige que se trate pelo menos 6 meses. O Josivaldo está perguntando se existe um teste no fim do tratamento. O teste para controle de tratamento é a baciloscopia e o raio-x. Então, são esses 2 exames que a gente faz para ver se realmente naquele catarro, se não tem mais bacilo ao final dos 6 meses. E a gente faz o raio-x para ver o quanto que sobrou de sequela, de lesão nesse pulmão. Lembrando que quanto maior, mais grave no início, mais chance de ter sequela. Quanto menos grave no início, muito provavelmente o raio-x vai estar normal no final do tratamento. O Fernando Cassiano, não, a Marilei Martins, Conceição, fala, gostaria de uma pergunta. Os pacientes de TB antigamente recebiam ticket de alimentação para ajudar. Não existe mais? Então, alguns municípios dão um vale-refeição. Por quê? Porque já entenderam que a comida, ela ajuda também a recuperar melhor as pessoas com tuberculose. Mas isso, no nível federal, a gente ainda não conseguiu aprovar essa lei de garantir comida para todo mundo. Então, a gente tem orientado que os estados façam as leis locais ou os municípios, para garantir que seja dado esse vale alimentação para as pessoas com tuberculose. É uma luta difícil, a gente não desistiu, mas a chance do nível federal conseguir garantir isso é pequena. Então, por isso que a gente insiste que os vereadores, os deputados estaduais ou os vereadores, né, dos municípios lutem por essa lei e tentem aprovar no seu legislativo para garantir essa comida, porque a gente sabe que faz diferença. Tá. O Jardim Arpoador pergunta, quantas amostras são necessárias? 1, 2? Quais horários para coleta? Para diagnóstico de tuberculose doença, né, para tuberculose ativa, a gente recomenda que seja feita uma coleta na hora que você está lá. Você foi na casa da pessoa, chegou lá para fazer uma consulta de hipertensão, acompanhar alguém que está com hipertensão, e você vê uma pessoa tossindo muito. E você pergunta, quanto tempo a senhora tem de tosse? Eu tenho tosse há 1 mês. Então, não perder a oportunidade. Já entrega o pote ali na hora, pede para ela ir lá no quintal, colhe esse carro e já leva para a unidade de saúde. A outra amostra deve ser feita de manhã, depois que a pessoa dormiu, quando ela acorda, tem um acúmulo de catarro na árvore brônquica. Então, um período bom é logo que ela acorda, antes dela tomar o café da manhã. E aí, nessa noite, a gente fala para o paciente tomar bastante água, porque aí o escarro vem mais facilmente. Então, respondendo a pergunta de forma mais objetiva, ela colhe no momento em que o ACS identifica alguém com tosse, e orienta que a segunda amostra seja na manhã do dia seguinte, em jejum, tomando bastante água antes de dormir, para facilitar a coleta do escarro. Um paciente pode ter tuberculose sem tosse? A Judite pergunta. Judite, pode sim, principalmente se a tuberculose for num órgão que não é o pulmão. Então, por exemplo, tuberculose de osso, tuberculose de cérebro, tuberculose de rim, que são os mais comuns, tuberculose dos gânglios, a pessoa não vai ter tosse, mas vai ter outros sintomas. Então, se for tuberculose no cérebro, vai ter muita dor de cabeça, por exemplo, né? Então, pode sim a tuberculose ser sem tosse, se pegar outros órgãos que não pulmão. O Leonildo Paiva, o tratamento só é concluído com 6 meses? Só, às vezes, Leonildo, a gente tem que tratar por mais tempo, além dos 6 meses. Então, vou dar um exemplo. Se a pessoa tem diabetes e desenvolve uma tuberculose, às vezes, nessa pessoa, o remédio ele vai atuar de forma mais devagarinho. Então, a gente vai prorrogar o tratamento para 9 meses. Se for uma tuberculose de cérebro, a gente vai prorrogar para 12 meses. Se for para tuberculose de osso, a gente faz, às vezes, até 24 meses de tratamento para o remédio conseguir entrar bem no osso. Então, tudo vai depender do tipo da tuberculose e como que a pessoa está. Mas, no mínimo, 6 meses. Luciana Rocha, um paciente recebeu a alta do tratamento de TB. Com 1 ano após a alta, começou com os mesmos sintomas. Qual o procedimento nesse caso?
aí é começar tudo outra vez. Porque o que acontece com essa pessoa? Muitas vezes ela está num ambiente que o bacilo está ali circulando. Ele está numa localidade que as casas são muito aglomeradas, ventilam um pouco, então ela está sempre exposta ao bacilo da tuberculose. Então, começou a ter sintoma de novo, começa tudo, investigar de novo, coletar o escarro, fazer um raio-x, passar pela consulta. Aí, por isso que a tuberculose nós temos que ser incansáveis. A gente tem que ser ali persistente. Teve sintoma, vamos investigar tudo outra vez. Ok. Pode falar. Eu só quero destacar uma coisa importante também, Denise, exemplos, por exemplo, de pessoas vivendo com HIV e AIDS, como é o meu caso. Quando eu tive tuberculose, demorou muito o meu diagnóstico. As minhas baciloscopias foram negativas e o meu raio-x não era conclusivo. Ele dava dúvidas, levava a dúvidas, porque as pessoas que estão com AIDS, as pessoas que estão com a doença, elas têm a tuberculose que não expectora. As pessoas estão imunossuprimidas, então elas não reagem. Se elas não reagem, elas não produzem o escarro. E é muito importante, os ACS falaram muito disso nas consultas, a diferença entre o escarro e o catarro. O catarro, gente, é secreção dos seios da face, é dos ossos das inflamações na região da face. É aquilo que normalmente sai pelo nariz. O escarro, ele vem do pulmão. Então, isso que a Denise falou é fundamental. O escarro, a boa coleta, ela precisa vir do pulmão. Por isso que a Denise estava frisando a necessidade da segunda amostra, por exemplo, se no momento que a pessoa acorda, tendo bebido água antes de dormir, para hidratar, para que ela expectore aquela secreção que vem do pulmão, e quando ela tossir, aquele escarro vem do pulmão. Não é colher o que a pessoa o nariz está escorrendo, ou uma coisa da garganta, está com uma coisa na garganta, cospe ali no potinho, é aquilo ali. Não é da garganta, não é do nariz, vem do pulmão, uma secreção do pulmão. Agora, é isso aí, gente. O problema, a dificuldade para as pessoas com AIDS, com HIV e AIDS, é que muitas pessoas, quando elas estão doentes, com complicações da AIDS, elas normalmente estão com tuberculose e é muito difícil o diagnóstico. Eu lembro que o meu diagnóstico demorou 3 meses e eu trabalhava já com tuberculose, hein? O meu diagnóstico só chegou quando eu fiz uma tomografia computadorizada dos pulmões, porque eu tinha cultura negativa, tinha 3 baciloscopias negativas, tinha raio-x inconclusivo e estava com tuberculose. Então, só a tomografia foi conclusiva no meu caso. Mas hoje em dia, na minha época, não tinha teste molecular. Hoje já tem o teste mais sensível, que é muito mais sensível. Hoje já tem técnicas melhores. Mas ainda assim, há sim casos que não são só os extrapulmonares de pessoas que não estão produzindo escarro. Porque, volto a dizer, escarro é secreção, é reação. Se a pessoa está imunossuprimida, ela não reage. Então, ela não produz o escarro, né? Então, é importante... E isso está bem escritozinho aqui na página 7 do guia. Super obrigado. Suelen, mais algumas perguntas para a Denise? Bem lembrado, viu, Ezio, da questão das pessoas vivendo com HIV. Importantíssimo. Oi, pessoal, é TM aqui, eu estou substituindo a Suelen por alguns minutinhos. Tá bom. Tem algumas perguntas aqui ainda, né? Tem uma pergunta aqui interessante da Cássia, da UBS Jardim Paranapanema. Ela pergunta o seguinte: é possível uma nova contaminação após o fim do tratamento? Sim, é possível. Sempre depende muito de onde você está. Então, por exemplo, como eu falei antes, né? Se você vive num ambiente em que tem muita tuberculose, então significa que o bacilo está ali naquela comunidade. Então, as pessoas tratam, e lembrando que uma tuberculose, diferente, por exemplo, de sarampo, que você tem uma vez só e você fica imune, a tuberculose não confere essa imunidade. Então, você pode ter milhares de vezes a tuberculose. Ela é diferente de algumas doenças, como, né, no caso do sarampo, que você tem uma vez, você não vai ter mais. Tuberculose não, você vai ter uma vez. Se a gente não conseguir mudar o ambiente, não mudar as condições de vida, a pessoa fica sujeita
a se contaminar de novo, a se infectar de novo e ter outra tuberculose. Obrigada, Denise. Tem mais algumas perguntas aqui também relacionadas a essa questão quando a tuberculose não é no pulmão. Então, o pessoal aqui de uma UBS de Brasília, uma agente comunitária, pergunta: quando a tuberculose não é no pulmão e o paciente tem sintomas, mas não tem tosse, qual que é o exame que é realizado? Para vocês falarem um pouquinho sobre esse diagnóstico na tuberculose extrapulmonar. Então, a tuberculose extrapulmonar, ela é sempre um desafio para o médico que está atendendo, porque ele tem que estar atento às queixas que o paciente traz. Então, por exemplo, se for uma tuberculose no rim, ele vai se queixar que a urina está escurecida, um pouco, com cor um pouco de sangue, e aí a gente tem que investigar e correr atrás do diagnóstico de tuberculose renal, por exemplo. Então, a gente vai fazer exames, tomografia, urografia excretora, a gente vai fazer exames específicos para o rim. Se é uma pessoa que tem dor de cabeça, a dor de cabeça está progredindo, ela não melhora com os tratamentos convencionais e tem um histórico, teve contato com alguém com tuberculose no passado, vive em condições precárias, a gente não pode esquecer de tuberculose meningia, por exemplo. E aí a gente vai fazer os exames específicos para tuberculose meningia, que é fazer o exame do líquido cefalorraquidiano, é o líquor, né? A gente tem que tirar o líquor da pessoa, fazer o exame e fazer tomografia, para ver se vê a lesão característica da tuberculose no cérebro. Então, vai depender do órgão. No osso, a pessoa tem uma dor localizada onde está a lesão da tuberculose. Em geral, é na coluna, né, vertebral, então a pessoa vem com dores progressivas, aí a gente faz a ressonância, por exemplo, da coluna vertebral e vê lá a lesão, parecida com uma lesão de tuberculose. O que facilitou, lembrando o que o Ezio falou, do GeneXpert, né, o teste rápido molecular. Hoje, esse teste, ele permite que todas essas secreções entrem no aparelho. Então, urina, líquido cerebral, tudo a gente pode colocar no GeneXpert. E ele é muito bom em identificar a presença do bacilo. Então, isso foi uma facilidade para o diagnóstico extrapulmonar. E olha, a gente tem mais 5 minutos, né? E tem mais uma pergunta que acho que também pode ser interessante aqui para a gente discutir. É da Patrícia Souza, ela pergunta: a vacina BCG que toma ao nascer protege de qual bacilo? Como ela funciona? A vacina BCG, ela protege só a tuberculose grave na infância. Então, a proteção dela não é para a vida toda. A gente só consegue proteger o adoecimento grave. Ela não protege a criança de se infectar. Então, uma criança que toma BCG, ela pode contrair o bacilo e esse bacilo pode levar a uma doença. O que a BCG ajuda é que a criança não tenha tuberculose meningia, né? Então, que não afete o cérebro, e a tuberculose miliar, que é a forma disseminada, né? Que pega todos os órgãos. Mas a BCG, então, ela não serve para adulto, ela não protege o adulto, por isso que a gente contraindica a vacinação de BCG em crianças na idade escolar, que já foi uma recomendação do passado. A gente não recomenda vacinar profissionais de saúde, a única indicação é em bebês recém-nascidos para proteger até mais ou menos os 5 anos de idade. Tem mais uma pergunta, algumas perguntas aqui que surgiram também bem interessantes sobre a questão do período de transmissão da tuberculose e se só a tuberculose pulmonar transmite ou se as extrapulmonares também transmitem. As tuberculoses que são transmissíveis, que são contagiosas, são a tuberculose pulmonar e a tuberculose da laringe. A tuberculose da laringe, às vezes, se manifesta por uma rouquidão. Então, e tosse, né? Porque irrita a laringe, a pessoa começa a tossir. São só essas duas. E por que a laringe também transmite? Porque ela vai sair pela respiração, pela fala. Então, são as duas formas transmissíveis, tuberculose laríngea e tuberculose pulmonar. O diagnóstico é igual, o jeito de fazer o diagnóstico é via escarro. As outras tuberculoses não são contagiosas. Então, tuberculose óssea, tuberculose meningia, tuberculose renal, tuberculose intestinal, tuberculose ganglionar, elas não transmitem, só transmite tuberculose pulmonar
e laringe. Ela vai transmitir durante todo o tempo que a pessoa tiver com sintoma até começar a tratar. Começou a tratar, mais ou menos 15 dias ela deixa de ser transmissível. Então, é muito difícil a gente falar quanto tempo ela transmite. Transmite o tempo que a pessoa está com o sintoma, até começar o tratamento. E acho que vale a pena, tem mais uma pergunta aqui que acho que vale a pena também a gente trazer aqui para essa discussão. É um perfil chamado Amados, diz o seguinte: há uns anos atrás, minha mãe teve tuberculose e o restante da família não fez nenhum exame. Tem algum caso em que os familiares não precisam ser avaliados? É a pergunta aqui do perfil Amados. Então, amados, que pena que a família não foi, porque lá nesse serviço eles não conheciam as recomendações do Programa Nacional. Não tem, sempre que a gente identifica alguém com tuberculose, a gente deve procurar se na casa tem outra pessoa. Quando a tuberculose é pulmonar, então no caso a sua mãe teve tuberculose pulmonar, a gente tem que investigar todos os familiares, porque ela estava expelindo bacilo, né, na fala, na tosse, e pode ter infectado as outras pessoas. Se ninguém teve, foi uma sorte que ninguém desenvolveu a tuberculose, mas todos deveriam ser avaliados. Se a sua mãe tivesse tido uma tuberculose extrapulmonar que não é contagiosa, mesmo assim a gente recomenda que os familiares sejam avaliados. Por quê? Porque sua mãe pode ter sido exposta ao bacilo no mesmo ambiente que o resto da família. Então, a família pode estar nas mesmas condições da mãe que adoeceu e que os outros não adoeceram. Por isso que a gente fala que, mesmo assim, vale a pena avaliar esses contatos para ver se acha outra pessoa que também estava submetida às mesmas condições ambientais. Não sei se ficou claro a resposta. Obrigada, Denise. Suelen me passou aqui que esse período, né, das perguntas era até agora 3h30, então só para avisar vocês que é 3h30, e aí vou passar aí de volta para o Ézio. Então, eu queria que Suelen ou Tieme, ou as duas, também abrissem as câmeras. Eu ia pedir a todos os meus colegas que abrissem as câmeras. Acho que seria importante que todos nós registrássemos esse momento. A Vânia, que é boa de fazer print screen, talvez a Tieme que sabe todas as técnicas, sempre tentou me ensinar, nunca conseguiu muita coisa, porque eu sou meio burrinho, mas a Tieme sempre tentou me dar aula das técnicas, e se a gente puder tirar, eu não sei como é que faz para ter todo mundo nas telas, é galeria que chama, né? É assim? Isso, eu vou tirar um print por aqui também. A Suela está com a câmera desligada, oba, a Suela abriu, o pessoal de Manaus juntinho lá, Silvânia souber fazer o print screen aí, a Tieme também, e a gente, acho que tem mais de uma tela, eu não sei mexer nesse negócio direito, mas eu acho que... Você não está sozinho, Ézio. Eu sou da velha guarda da Portela. Eu tô no mundo, como é que é o nome daquilo? Analógico ainda. Eu sou do tempo de discar telefone. Só não vou dizer que eu sou do tempo de dar corda no telefone, que isso eu já não peguei. Mas, enfim, a gente pode tirar uma foto. Eu não sei mexer mais. Como é que faz? Vânia, Tieme, me ensina. Eu tirei um print por aqui já. E como é que a gente faz para visualizar? Tem mais gente que não esteja aqui na tela, isso? Ou não? Tá todo mundo aqui? Tem os que estão assistindo pelo streaming, né? Então, aí não, talvez mas esses... do grupo, deixa eu ver, Manaus está aqui, Recife está completo, Rio está faltando, não, Ana Leila está aqui, Rio está completo, São Paulo, Neuza está aqui, então São Paulo está completo, Porto Alegre está completo, então está todo mundo aqui, né? Está todo mundo aqui, então acho que é isso, gente, registrar. É muito bom estar com vocês, é muito bom a gente ter feito esse trabalho juntos. Eu acho que, mais uma vez, agradecer a todas e todos os ACS, agradecer o apoio assim, maravilhoso e constante do programa, do CGTM, da equipe toda, da confiança da equipe, e é um prazer para a Rede TV estar fazendo mais esse trabalho em parceria
com tantos ACS, agradecer a cada um dos 177 consultores que a gente teve, das ACS e ACS do Brasil todo, e agradecer a audiência maravilhosa que a gente teve hoje. Batemos a marca de 2.000 e quantas? 2.100 2.025 pessoas e pessoas. 458 curtidas até o presente Maravilhoso. momento. Então, isso é muito bom. Não sei se foi a webinar com mais gente desse, mas provavelmente chegou perto. Se não foi o que teve mais, chegou perto. É muito bom isso, gente. Muito obrigado e foi um prazer estar com vocês. É mais uma etapa cumprida. E vamos tentar, e aí, Denise, vamos lá fazer força para que a gente consiga imprimir o máximo possível, que você viu aí vários ACS, teve pessoas me escrevendo lá no site da Rede TV, de Roraima, de pessoas de vários lugares já pedindo o guia impresso. Então, isso vai ser útil no Brasil todo. Muito obrigado, gente. Boa tarde para todo mundo. Obrigado aí pela atenção. Obrigada, boa tarde, beijo para todo mundo. Saudade de você, Denise. Obrigado. Saudade também, Ana Leila. Obrigado. Tchau, gente linda. Tchau. Boa tarde a todos. Tchau.